que levou eles a escolher o curso? O que levou eles a escolher o curso de Letras, Língua Espanhola e Literaturas da UNEB, mais especificamente do Campus 5 da UNEB, e quais foram as expectativas que eles tinham nesse primeiro momento de aprender um novo idioma? Carlos, você pode começar? Sim, Pro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês reunidos, né? Reunidos. Prazer inenarrável, né? Poder falar assim. Eu sou suspeito em falar, porque realmente o que o curso tem me apresentado, né? Tem me outorgado, né? No sentido de dar presentes, né? É muita alegria. Sou Rick, né? Como já foi apresentado, sou do quinto semestre de Letras Espanhol, Campus 5, Santo Antônio. E foi uma experiência muito assim, tem sido e está sendo, né? Uma experiência muito maravilhosa no sentido de conhecer mais esse idioma que é o espanhol, né? Eu lembro que eu falava que eu não queria fazer letras com espanhol, não, assim, não posso falar, dizer o motivo, na verdade, assim, específico, né? Mas ao conhecer o curso, a participar do curso, a mergulhar, né, no idioma, eu percebi que tem realmente assim, uma vantagem e muitas outras vantagens, né, assim, e principalmente assim conhecer o espanhol, as suas gírias, né, conhecer a América Latina no sentido de saber realmente assim cada gíria, cada palavra, né, a pronúncia de cada país hispanohablante e poder um dia quem sabe até viajar assim, né, conhecer outros lugares, né, e o curso tem me oferecido isso, tem assim possibilitado essas saídas, né, e nuances, né? E é também a, a própria literatura espanhola também, né? Assim, conhecer os autores espanhóis, né? Latino-americanos, e conhecer tudo isso, né? Essa, essa gama de possibilidades e poder realmente, assim, se achar também dentro do curso, né? Então, esse curso tem me oferecido isso, assim. Expectativas foram, assim, de início, como eu já falei, né? Eu não tinha muita expectativa, né? Mas participando, estudando e conhecendo, eu aprendi cada vez mais a amar o curso, a gostar do curso, a gostar do espanhol, inclusive até ter me oferecido até também saídas de emprego, de trabalhos, né? Então, no caso, assim, oportunidade de trabalho. Então, tudo isso aí está me fortalecendo cada vez mais a conhecer mais o curso, a ingressar mais no curso, a mergulhar mais no espanhol, né? E conhecer realmente, assim, o que é o espanhol. Então, está sendo maravilhoso para mim. Everton, você pode falar sobre a sua experiência, por que você escolheu o curso de espanhol e quais eram essas expectativas iniciais desse curso, de aprender esse novo idioma? Posso sim. Estão me ouvindo? Então, hola, buenos días. Buenos dias. Sean todos bienvenidos e bem-vindas também. Eu me chamo Everton Almeida, né? Eu estou no oitavo, meio décimo semestre, né? Estou meio dessemestralizado. Eu sou natural de Salvador, mas eu moro aqui em Santo Antônio de Jesus há praticamente 5 anos, desde quando ingressei no vestibular. O que me levou a fazer o curso, na verdade, eu sou da área de exatas, eu sou louco pelas exatas, mas na época que eu fiz o vestibular, eu passei em espanhol tanto na UFES como aqui em Santo Antônio de Jesus, e aí eu optei para vir para Santo Antônio de Jesus fazer o espanhol. Na área das exatas que eu tinha anseio de fazer, eu não fui aprovado, né? E eu me apaixonei por espanhol desde o primeiro momento. Na verdade, já tive contato com a língua nos cursinhos preparatórios que eu tinha feito durante 2 anos anteriores. E me apaixonei pelo idioma, me apaixonei pela língua e eu queria aprender a falar. Então, quando eu fui aprovado, nossa, eu falei, meu Deus, eu vou ou não vou fazer esse curso? E de início também eu não pensava em ser professor, né? Uma coisa que futuramente eu vou estar falando mais brevemente na frente. Mas de início, assim, o que me levou mesmo foi essa aprovação no vestibular e que eu não era muito da humanas, eu era das exatas, mas durante esse percurso de 5 anos que eu já tenho, me apaixonei e defendo com garras e unhas o meu curso.
Em relação à expectativa, no início é muito difícil, porque tem professores que já chegam falando espanhol e a gente não tem uma base muito boa, tanto da língua portuguesa, imagine de um outro idioma. Então, no início, a gente tem um pouco de dificuldade, a gente começa a buscar vídeos, né? O tio Google ajuda muito, o tradutor principalmente, a gente começa a utilizar alguns aplicativos, para a gente conseguir, né, aprimorar, aprender um pouco mais sobre o idioma. Então, essa expectativa, hoje, para mim, é uma coisa que mexe muito, porque de início a gente não tem muita expectativa para mim, porque seria um curso de um novo idioma, por mais que aquela coisa de aprender um novo idioma, de aprender outras coisas de outras línguas, a cultura, que eu sou louco pela cultura, por música, é uma coisa que me ajudou bastante também. Então a gente, na verdade, não chega com muita expectativa, mas nos primeiros meses de aula do primeiro semestre, a gente acaba criando uma expectativa muito grande, que a gente vai sair fluente falando espanhol, então é uma coisa que causa bastante inquietação e querer aprender mais esse idioma, que é maravilhoso, que eu gosto bastante. Vou passar a palavra para a Adriele e depois a gente ouve as duas egressas do curso. Adriele? Oi, gente, bom dia. Você que está chegando no curso assim mais recente, né, do que seus colegas que estão compondo a mesa. Por que chegou a esse curso e quais eram as expectativas no primeiro semestre, né, já que você está no segundo? Então, eu escolhi, na realidade, eu queria a língua portuguesa. Só que, por assistir vários vídeos, também ouvir músicas, séries, filmes em espanhol, a gente começa a apreciar a língua, começa a achar uma linda, desculpa, começa a achar uma língua muito bonita. E é exatamente isso que eu penso do espanhol, que é uma das línguas mais bonitas do mundo. E eu sempre gostei muito, depois que eu comecei a ver séries, filmes na língua espanhola, eu comecei a apreciar ainda mais essa língua. E sem contar que ela é a segunda língua mais falada do mundo, o que pode ampliar as conexões entre as nacionalidades, que são ricas com histórias, costumes e culturas, como Everton havia falado anteriormente também. E também ter uma língua, outra língua além da nossa, é um diferencial para a gente, tanto como professor no quesito profissional, tanto como na nossa vida pessoal. Saber uma língua diferente, conhecê-la de uma maneira diferente, se torna um diferencial, já que a gente está num mundo tão globalizado também. Então, como eu gostava muito e gosto de espanhol, quando eu entrei, minha expectativa estava muito alta, mas também com certo receio, como o Everton falou, porque a gente não vê frequentemente nas instituições de ensino que a gente fazia parte a língua espanhola como matéria na escola. E daí a gente entra com aquele receio, com aquele medo, porque o professor já entra falando espanhol, então a gente, ai meu Deus, não vou conseguir falar espanhol, eu não estou entendendo nada que ele está falando. Então, e ser alfabetizado novamente em uma nova língua se torna muito difícil para a gente. Então, a gente fica com aquele medo. Só que a expectativa eleva, como o Everton falou, porque quando a gente entra, a gente já quer, não, vou logo falar espanhol, quero falar, quero escrever, quero conversar com um monte de gente em espanhol. Só que a gente precisa entender que tudo é gradativamente. Uma hora a gente vai aprender a falar espanhol, não é de uma hora para outra. E uma coisa que eu aprendi e que muitas pessoas falam que o espanhol é igual ao português. É aí que essas pessoas se enganam, porque não podem ter até alguma semelhança, mas são línguas completamente distintas e o espanhol é muito difícil. Dayana, você pode falar sobre a sua experiência? Sobre como você chegou e suas expectativas iniciais. Por enquanto, a gente fica nas iniciais. Na próxima etapa, a gente vai falando de como essas expectativas elas foram se cumprindo. Sim. Todos me ouvem? Bom dia. Bom dia, Day. Quero agradecer por estar, né, podendo compor essa mesa, né? É uma concretização de um sonho que Lu sabe, né? Quando começou, quando floresceu. Então, assim, eu sou muito feliz e muito grata por estar aqui hoje. E antes de falar, eu gostaria de ler um pensamento, né, que sintetiza e que introduz a minha expectativa.
não se trata de subir o Everest todos os dias, se trata de fazer todo o possível cada dia para acercar-te cada vez mais à la cima. Identifica tu Everest. Então, é um texto de autoria desconhecida, mas diz muito para mim, porque eu tive uma base toda de escola particular. Eu não fui como a maioria dos meus colegas que veio de uma escola pública. Então, assim, eu tive uma base familiar em que eu fui preparada para ser, de fato, ou uma médica, ou uma advogada, ou uma psicóloga. Então, assim, a minha mãe investiu muito tempo para isso e ela incutiu muito em mim esse ideal. E quando eu falei para ela que eu não ia fazer nem medicina, nem direito, nem alguma dessas profissões, que eu ia ser professora assim como ela, e aí eu identifiquei o meu Everest, né? Eu identifiquei o meu caminho, eu quis estar ali e ela não aceitou. Então, assim, quando eu passei no Campus 5, eu passei também no 15, e aí eu não quis ir para o 15, que é em Valência, eu quis ficar aqui no 5, e aí foi, tá bom, mas espanhol, Dayana, letras com espanhol, oh, meu Deus. E aí, novamente, eu mostrei para ela qual era o meu Everest, que eu não queria aquele sonho que ela havia sonhado para mim, eu não queria a expectativa que ela tinha feito para mim, eu não queria ir pelo caminho que ela já tinha tentado, né, me colocar. Eu agradecia muito por essa base, e essa base, né, ela me deu muitos subsídios para que eu pudesse também ajudar os meus colegas, porque eu tive o ensino médio, né, em que eu tive contato com a língua espanhola, e aí eu gostei do espanhol a partir do meu primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu optei por fazer a língua espanhola ao invés do inglês, então isso aí despertou uma paixão pelo curso, pela língua, e fez com que eu escolhesse, né, estar na UNEB, no Campus 5, com o curso de Letras com Espanhol. E assim, foi a melhor opção que eu fiz. Eu sempre digo a todas as pessoas que eu falo, né, que é uma porta e que a gente precisa entrar e a gente precisa caminhar. E eu não tive dificuldades no início, porque eu já tinha a base, né, com relação à gramática da língua espanhola, com relação à oralidade, e eu consegui ajudar outros colegas que estiveram comigo e que tiveram uma realidade totalmente distinta da minha. Então, por isso que eu escolhi a língua espanhola e por isso que eu comecei com esse texto, que ele diz muito para mim, né? Eu identifiquei o meu Everest. Eu sempre digo para os meus colegas que às vezes falam, né? Poxa, a gente não tem um mercado de trabalho vasto, não abre concurso para a gente. Participei do movimento com Lu também, enquanto estudante de expansão, né? Lembra da língua espanhola, e foi bem bacana. Foi quando a gente começou a lutar pelo nosso curso, foi quando a gente começou, de fato, a mostrar para a sociedade de Santo Antônio de Jesus e de outras cidades que a gente tinha um potencial e que a gente estava requerendo aquilo que era um direito nosso. Então, assim, foi um tempo muito bom. E eu sempre digo para os nossos colegas, né, que a gente precisa fazer o nosso caminho, a gente precisa ter um objetivo, e o meu objetivo foi esse, foi de estar aqui. Por isso que esse pensamento, ele sintetiza tanto a minha fala e marca a minha expectativa com relação ao curso e com relação a essa caminhada que eu iniciei lá em 2011. Jaqueline? Olá! Olá! Nossa, bom dia a todos e a todas. Eu fiquei aqui, eu me identifiquei bastante com as falas dos meus colegas, principalmente com a fala de Adriele sobre a questão de se sentir estar sendo alfabetizada em um novo idioma, da gente ter que escrever olhando o dicionário, eu revivi um pouquinho. Bom, antes de falar um pouco da minha experiência, eu gostaria de agradecer a Lu pelo convite. Eu acredito que Lu foi um dos presentes que a UNEB me deu, assim, foi um presentão. Eu gostaria de saudar a professora Ruth Paranhos. Eu vi que ela se conectou. Nossa, a experiência em ter a professora Ruth Paranhos foi maravilhosa, é assim, uma excelente professora.
E assim, quando Lu, ela me convidou para falar um pouco sobre as contribuições do curso de letras em minha vida, ela trouxe à memória os sonhos de uma garota de 17 anos, lá em 2003, quando eu estava fazendo ainda no meu último ano do ensino médio. E assim, diferente da Dayana, eu venho de escola pública. A minha vida toda foi escola pública. Então, quando chegou no meu terceiro ano do ensino fundamental, eu parei e falei assim, eu não aceito não passar no vestibular. Eu preciso passar no vestibular de qualquer forma. Então, eu lembro que foi o ano que eu estudei os 3 períodos. Eu ia à escola, eu fazia 2 cursinhos para vestibular. Um deles foi Universidade para Todos, que eu retornei como professora alguns anos depois. E o curso de Letras com Espanhol não era o meu sonho. Eu não queria ser professora, eu não fiz magistério, eu escolhi formação geral justamente por isso. Eu tinha o sonho de fazer direito, mas lembrando que era o ano de 2003, a UNEB não tinha direito em Valença. E então, assim, eu estudei para passar em direito, prestei vestibular em outras universidades e escolhi o curso de Letras com Espanhol na UNEB Campo 5 por 2 motivos. Primeiro, a UNEB era próxima à minha casa. A minha casa, eu morava próximo à UNEB. E segundo, porque eu tive contato com a língua espanhola nos cursos pré-vestibular e me encantou. Assim, o som, as músicas. Eu falei, nossa, então meus planos é fazer direito, mas se eu não conseguir, eu vou fazer letras com espanhol. Vou ficar sabendo melhor, vou aprender mais português para a minha profissão de advogada e de quebra eu vou aprender espanhol. E aí, os planos de Deus, eu sempre digo que os planos de Deus são os melhores para nós. Então, eu não consegui a minha aprovação em Direito, eu comecei o curso de Letras com Espanhol em 2004, e aí veio a surpresa também. O currículo, ele havia sofrido uma mudança. Então, no nosso primeiro dia, nós chegamos à universidade e descobrimos que não estudaríamos a língua materna. Seria apenas a língua espanhola. Pum, aquele choque. Eu preciso confessar a vocês que eu chorei pelos 2 primeiros semestres. Eu chegava em casa e eu sentava no chão da sala e chorava. Não era o curso que eu queria. Os professores estavam se adaptando a um novo currículo. Nós tínhamos muitos problemas, não tínhamos ainda o nosso laboratório de idiomas. E eu chorei os 2 primeiros semestres e todo dia os meus pais me falavam, Jaque, tenha calma, não desista. Essa é a oportunidade que você tem de se formar e ir atrás dos seus objetivos. Você vai poder trabalhar, morar fora e fazer o curso que você deseja. Aí, quando foi no terceiro semestre, veio a surpresa. Jaqueline se apaixonou pelo curso. Eu já tinha uma admiração pela língua espanhola, mas aí começou a minha paixão, o meu romance. Eu digo que a língua espanhola, nós temos um romance. De chegar em casa, ouvir músicas, assistir filmes, ir aos chats para tentar conversar com nativos da língua espanhola, lembrando que estamos falando agora de 2004, e que não tínhamos essa facilidade que nós temos hoje com aplicativos, com sites que são específicos para você aprender um idioma e você poder conversar com o nativo. Então, nós tivemos, assim, algumas experiências ruins nesses chats, tentando praticar a língua espanhola, mas eu digo que o espanhol, ele abriu as portas para mim. A garota, assim, eu queria conquistar o mundo e o espanhol, por estudar espanhol, eu estou conseguindo fazer isso. Então, eu agradeço muito ao curso de letras com habilitação em língua espanhola. E vai outro detalhe também. E alguém falou na mesa, eu não sei se foi o Everton, mas assim, as pessoas falam, quando a gente passa no vestibular, as pessoas perguntam, você passou no vestibular, qual curso? Se a gente fala letras, a pessoa fala, parabéns. Fala direito, medicina, parabéns. Mas quando eu me apaixonei por espanhol, eu falava com orgulho. Você passou em letras? Eu falei,
letras com espanhol, não era qualquer letras. E hoje eu ainda falo com orgulho assim: ah, o que você é, qual a sua profissão? Eu sou professora de espanhol, não é qualquer coisa, eu tenho orgulho disso. Que maravilha, que maravilha. E eu estava pensando, né, ouvindo cada relato, né, mais uma vez agradecendo a cada pessoa presente nessa mesa e a cada pessoa presente nessa reunião, nessa discussão, né, nessa nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Eu me lembrei de uma música, né, que diz que sorte a nossa, né? Então, que sorte a nossa que por algum motivo vocês chegaram, né? Vocês chegaram, brilham e brilharam, né, dentro do curso e hoje brilham também em outros espaços. Então, assim, dando continuidade, Jaque tem um texto para ler, não é isso, Jaque? Sim, tenho. Esse é o poema. Meu microfone está aberto? Sim. Es el poema No te rindas. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Graças, Jaque. Então, que a gente possa não se render, né? Não se render diante da dificuldade. Eu acho que esse poema coube muito nesse momento, né? Em que cada um falou um pouquinho sobre essa dificuldade de chegar, de estranhar, né, esse novo lugar, de ter, talvez, em um primeiro momento, as expectativas um pouco frustradas, né? Não era o curso de dupla habilitação, nossa, eu já tenho que falar em espanhol, mas eu não conheço a língua, ou mesmo dessa falta desse acolhimento de uma família que tem uma visão do mercado profissional, mas muitas vezes não uma visão que contempla o que a gente realmente deseja, né? Então, passando para o segundo bloco, então eu queria perguntar, né? Primeiro eu queria que cada um dos convidados, quando fosse falar, né, que eles dissessem da onde eles estão falando. E eu queria que cada um comentasse sobre além da língua, né? A gente, nesse primeiro momento, falou sobre essa questão desse aprendizado da língua espanhola, né? Como foi esse primeiro momento. Mas, para além da língua, quais são os outros conhecimentos que vocês têm tido dentro do curso ou que vocês tiveram dentro do curso? O que, além da língua espanhola, da língua, quando a gente fala dessas destrezas, né? Na verdade, das habilidades de falar, ouvir, escrever e ler, o que mais vocês têm aprendido ou vocês aprenderam durante o curso? E fiquem à vontade, quem quiser começar, pode abrir o microfone para falar. Eu vou falar então. Então, Rick falando aqui. Eu falo aqui de Mutuípe, cidade de Mutuípe, Bahia. Então, além do espanhol em si, né, desse conhecimento, né, dentro também da própria área, e conhecer também outras nuances, né, de estar realmente conhecendo a língua, né? Então, através da língua, através do curso, o que eu tenho aprendido muito mais, além de espanhol, é escrever também, ler muito mais livros, né? Até então que a faculdade, né, tem me vamos dizer assim, me direcionado e ir na biblioteca e ficar horas e horas, meus colegas sabem disso, que eu vou na biblioteca e fico horas e horas estudando, lendo, né, procurando informações de outras, né, de outras fontes, enfim. Então, o curso tem me oferecido muito isso, de conhecer mais filmes, de conhecer mais livros, de conhecer mais outros universos também, paralelos ao curso, né? Então, a UNEB tem me proporcionado isso, de estar buscando outros conhecimentos. Eu lembro que
no meu segundo NEI, se não me engano, terceiro NEI, eu abordei muito o tema do racismo, né? E eu busquei, através da faculdade, esse, esse conhecimento, que eu não tinha até então. Então, a faculdade tem me empurrado muito também, me levado muito a essas questões também, né? De falar de tudo, de conhecer de tudo, né? De ler de tudo, né? Desde autores portugueses também, brasileiros, né? Espanhóis e ingleses, e conhecido realmente, conhecer muito mais, né? E outras fontes também. Então, a faculdade tem me dado essa força, né? Esse conhecimento também, esse entretenimento também, não só de entreter, mas também de aplicar para si também, né? Quando você aplica conhecimento para si, você cresce, né? Você se modifica, você se automodifica e se autorreflete. Bom, vou então continuar. Eu atualmente, quando eu falei que a língua espanhola, ela me ajudou a conquistar o mundo, né? O desejo de conquistar o mundo, é porque, assim, atualmente eu moro nos Estados Unidos, eu sou professora aqui, e eu não seria professora aqui se eu não tivesse feito curso de língua com espanhol. Bom, então, assim, essa é a primeira coisa. Então, eu acredito que a universidade, ela tem o poder de abrir os nossos olhos para o mundo novo. E nos oferece, assim, uma gama de oportunidades de conhecimento e crescimento acadêmico e pessoal. A universidade, ela nos proporciona uma convivência sem preconceitos, que é um espaço com pessoas de diferentes personalidades, crenças, estilo, mas em comum nós encontramos um anseio de aprender e reaprender. É onde nós podemos nos conhecer melhor, nos reinventar, e nós aguçamos, eu acho que essa é uma das partes importantes, aguçamos nossos pensamentos críticos, nós questionamos mais, nós não aceitamos tudo que nos dizem, é isso e acabou, não. Nós aprendemos a arriscar, eu acredito que nos dá mais autoconfiança, e além dessa construção como ser humano, eu aprendi muito sobre história do Brasil, da história da educação do Brasil, nos cursos de extensão. Eu estudei filosofia, eu estudei metafísica, dentre outras coisas. Então, assim, eu acho que a universidade, ela nos proporciona um universo de possibilidades. Ok. Nossa, eu me senti contemplado com a fala da Jaque. Eu acho que a universidade, no meio acadêmico, é um espaço que a gente enxerga além do que a gente pensou um dia em entender, né? O meu curso, eu sou louco pelo meu curso, sou muito cúmplice a falar sobre o curso de espanhol. No curso de espanhol, eu aprendi muito sobre tradução. A professora Ruth mesmo, fiz um artigo com Ruth, que eu sofri mais Ana Cláudia, mas é uma área que sou louco também, a área da tradução. Eu sou louco por fonética também, que temos a professora Thaisa maravilhosa, que ensina fonética de uma forma tão simples e gostosa de você querer aprender. Tem a questão da comunicação, de você estar pelos corredores falando. Eu sempre fui aquele aluno de estar participando de todos os eventos, de tudo que é espaço. Então, eu estava pelos cantos, pelos corredores falando espanhol. E sempre tem aqueles alunos que ficam mais acanhados. Falei, não, gente, bora falar. Aqui ninguém fala português, é todo mundo espanhol. E isso é muito bom. E isso foi graças ao curso. Hoje, sou louco pela educação inclusiva, graças à minha maestra, minha orientadora, Luciana Mariano, que me proporcionou isso através de um estágio que eu fiz. Eu fui cuidador de aluno especial, um aluno com deficiência, perdão. E isso me proporcionou buscar, né, ao meu colegiado como é que essa formação, como é que está formando nós para o mercado de trabalho, para dentro de uma sala que tiver alunos com deficiência, né? Então, isso são coisas que o curso de espanhol proporciona para a gente. Então, quando eu falo do curso de espanhol, eu sou muito cúmplice porque eu sou louco pelo meu curso. Desde quando eu entrei no primeiro semestre, que até hoje, estou praticamente no 10º, nasço com o pé no 8º, que eu participo de tudo. Então, são formações acadêmicas, viagem para apresentar meus artigos, meus trabalhos que a gente sofre durante o semestre para apresentar. Então, eu vivo o muro da universidade. Eu não fico dentro somente da sala de aula. Então, é importante para a gente ter esses espaços fora da universidade, porque a gente aprende muito também, é conhecimento e bagagem para o resto da vida que a gente vai ter aí como profissionais.
aproveitando. Que saudade. Posso, Odri? Pode. Que saudade, Everton falando, né? Eu lembro muito de estar também nos corredores. Alan, Rick, tantos outros colegas, né? Adriana, que começaram conosco, que caminharam conosco, que alguns outros, né? Deixaram, mas mantiveram os laços com a gente. A gente sempre fala na língua espanhola com muito carinho, com muita paixão. E, assim, o estalo que o curso me proporcionou com relação a abrir, né, os novos horizontes para além da língua, da tradução, das questões gramaticais, das relações com os estudos sobre literatura, foi uma mesa que Luciana trouxe com a professora Márcia Paraquete. Eu não sei se ela se lembra, quando ela começou lá no doutorado, lá no auditório, e Márcia falava sobre interculturalidade, né, com tanto amor, e a gente foi assistir a essa mesa sobre interculturalidade, e ela falava sobre cultura, sobre identidade, sobre quem somos nós, né, enquanto falantes de uma língua, para estar expressando os nossos sentimentos, os nossos anseios, aquilo que a gente pensa, né, sobre nós em uma língua estrangeira. E aí eu fiquei pensando, né, se há essa valorização desse sujeito que fala, que se porta dentro de uma língua, por que não está ampliando? E aí eu cheguei na inclusão. E eu trabalho hoje com inclusão, né, a minha linha de pesquisa, a educação inclusiva, mas nessa vertente da interculturalidade, no sentido de que, com as diferenças, a gente cresce a partir dessa valorização, desse respeito. Então, esse marco dessa mesa, para mim, foi aquilo que me redimensionou dentro do curso a pensar sobre inclusão, né? Sobre esse ensino e que valorizasse esse indivíduo a partir daquilo que ele pensa, daquilo que ele consegue, daquilo que é negado a ele socialmente, por conta de toda essa história que a gente também aprende lá, como já colocou, né, sobre a história desse Brasil que tanto nos é omitido enquanto estudante de ensino fundamental e ensino médio. A gente começa a ter essa amplitude de olhar e a gente começa a ter essa crítica. Então, a universidade, ela me permitiu isso, esse leque, e que eu pudesse escolher, e que eu pudesse estar a partir de um elemento pensando em outros e caminhando. Então, foi essa contribuição, esse momento em especial com essa mesa. Então, não satisfeita com aquela mesa, eu fui fazer uma disciplina com a professora Márcia, lá na UFBA. Então, eu sempre estava com Luciana, onde é que a professora vai estar? Como é que a gente pode pensar? Então, eu bebi muito dessa ideia, né, de interculturalidade, para poder chegar nesse pensamento, nesses estudos com relação à inclusão, também das pessoas com deficiência, mas nesses alunos em situação de inclusão como todo que a gente tem visto, né, nas escolas. Adriele? Então, quando a gente entra no curso de espanhol, a gente pensa, não, eu vou aprender só sobre espanhol, é isso aí. Todas as disciplinas vão ser de espanhol. Mas é aí que a gente se engana. Quando a gente entra, tem disciplinas sobre português, filosofia, sociologia e várias outras. E isso é muito importante, muito interessante, porque ajuda a gente a ter a visão crítica de mundo também, ver além da língua espanhola. E o curso tem me ajudado a aprimorar minha comunicação com as pessoas, no quesito pronúncia, gestos, falas, e também é interessante porque o curso vem nos preparando para coisas que possam surgir, não só enquanto estudantes, mas sim enquanto profissionais da educação também. E é bastante interessante as aulas que a gente tem, porque quando temos as aulas, tem ensinamentos, tem questionamentos que a gente vai pesquisar, como o Rick falou, que ele no NEI 2, ele falou sobre o preconceito, coisa que ele não tinha muita familiaridade. E é isso que é importante, do professor colocar aquilo na cabeça da gente e a gente ir atrás, pesquisar, se familiarizar com o assunto, gostar do assunto e querer aprender ainda mais sobre ele.
o curso também me mostrou que eu não vou aprender só sobre países que falam espanhol, mas sobre outros países também, como a África, por exemplo, a cultura africana, os costumes africanos, a história da própria África. Além da gente aprender sobre a língua espanhola, sobre a língua portuguesa, sobre a origem das duas, e também isso amplia nosso conhecimento a respeito das línguas e as vivências que a gente tem em sala de aula com os professores, com os colegas, nos corredores, como o Everton falou, são inesquecíveis e a gente tira aprendizados não só para a gente agora, mas para o nosso futuro também. E uma coisa também interessante, como o Rick falou do NEI 2 dele, o meu NEI 1, eu achava que só tinha na Espanha só falava espanhol, e era isso. Mas não. Depois que a gente teve uma aula com a professora Líbia, ela mostrou que no espanhol não se fala só o espanhol, mas se fala vários outros idiomas, várias outras línguas que são oficiais também nas comunidades que existem na Espanha, nas 17 comunidades autônomas. Então, isso é interessantíssimo, a gente conhecer ainda mais sobre a língua e sobre a cultura desses países e ver que não existe só um espanhol da Espanha, um espanhol da Colômbia ou da Argentina, mas sim variações linguísticas. Ok, agradeço mais uma vez, né, aos participantes também, as pessoas que estão como ouvintes e entraram depois nesse segundo bloco. Nosso bom dia, nosso muito obrigada. Muito obrigada. E, assim, eu acho muito importante, quando a gente ouve, né, essas experiências, a gente entender que o curso de espanhol, ele não é um curso que forma o aluno somente enquanto um falante de uma outra língua, ou enquanto uma pessoa que pode escrever, ouvir e interagir numa outra língua, mas tem toda uma bagagem cultural que envolve, né, a cultura dos outros países hispânicos, isso perpassa pela literatura, que tanto que tem uma importância tão grande no nosso curso, que por isso que ele se chama curso de letras, língua espanhola e literaturas. Mas a gente também tem, como os participantes da mesa falaram, né, toda essa questão também relacionada à educação, que vem justamente, eu acredito, que principalmente, falando, né, do lugar que eu estou, do colegiado, principalmente de uma preocupação que temos enquanto conjunto de professores, enquanto um grupo que deseja formar alunos críticos para uma sociedade. Então, alunos que sejam capazes de despertar esse senso crítico em outras pessoas, né? Então, a gente planta uma semente neles, esperando que essa semente germine e que eles plantem sementes também em seus alunos, né? Essa inquietação tão bem comentada, né? Essa inquietação que se tem em relação a estar, né, a essa sociedade, o que pode ser transformado. A Jaqueline, ela apontou muito bem, né, essa questão que a universidade, ela dá um senso crítico, né, e, na verdade, isso já deveria acontecer no ensino médio, mas até o ensino médio, em muitas escolas, o que a gente percebe é aquela repetição de conteúdos, né, o aluno, ele tem que assimilar aquele conteúdo como se aquela fosse uma única verdade. E na universidade a gente começa a questionar essas verdades que estão colocadas mesmo nos livros didáticos, e aí a gente vai descobrir, né, que a gente sai do livro didático para o livro teórico na universidade, e a gente descobre que aquele autor tem um pensamento, mas o outro tem um outro pensamento, e um pensamento não necessariamente invalida o pensamento do outro. E nessa linha de pensamentos, né, de crítica, eu passo para a terceira questão, né, que a gente vai comentar, que é justamente sobre a pesquisa na formação. Então, nós temos no nosso curso, né, quem aqui é do curso e está como ouvinte sabe, a gente tem uma disciplina chamada NEI, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares. Então, desde o primeiro semestre, o nosso aluno ele também é formado para ser um pesquisador. E esse é um assunto assim bastante interessante, né? Porque talvez seja algo que angustie muito, que cause bastante angústia durante o curso, mas que existe uma bagagem muito produtiva nisso, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, eu estava sentada com um professor da UFBA, né?
e ele me dizia, eu falava sobre a pesquisa no nosso curso, e ele me dizia, nossa, que interessante, no nosso curso da UFBA a gente não tem essa formação. E, na verdade, falando enquanto uma pessoa que fez seu doutorado, estudando os currículos das outras instituições de ensino aqui da Bahia, que formam professores de espanhol, nenhum outro currículo contempla a pesquisa como nós e o currículo do Campus 1, que embora seja também da UNEB, mas tem algumas disciplinas diferentes, mas segue essa mesma linha de, desde o primeiro semestre, trabalhar com a pesquisa. Então, eu queria perguntar aos nossos participantes como foi essa experiência da pesquisa dentro do curso. Posso começar? Pode. Eu estou vendo, nós recebemos algumas perguntas aqui, eu acredito que a gente possa responder no momento das considerações finais. Ok. Para falar sobre a importância da pesquisa, eu escrevi algo, porque para mim é muito importante. Bom, a escola de hoje, ela requer um professor mais crítico, um professor criativo, que participe e que empreenda. E a pesquisa é uma das ferramentas que ajuda na formação deste perfil desejado. A pesquisa nos ajuda a fazer reflexões sobre os processos educacionais, tanto em nossa formação quanto em nossa prática educacional, além da análise de nossas concepções de aprendizagem e de ensino. Então, como consequência disso, nós estamos sempre nos questionando, reciclando, aprendendo, reaprendendo. E é isso aí. O ato de pesquisar, ele nos desafia a ensinar de uma maneira diferente daquela que nos ensinaram, como a Luciana começou a falar. Então, assim, eu posso fazer diferente. Eu não preciso fazer com que os meus alunos tenham as mesmas decepções e traumas que eu tive. Eu não falo durante só a universidade, mas durante toda a nossa vida, né, de estudante, falando lá do ensino fundamental, ensino médio. Então, assim, no currículo do curso de licenciatura em língua espanhola da minha época, 2004, eu não sei se atualmente houve alguma mudança curricular, eu lembro que nós tivemos 3 disciplinas que tratavam especificamente da pesquisa. A primeira, nós começamos no primeiro semestre com o NEI, a pesquisa e prática do ensino da língua espanhola. Isso foi até o 5º semestre. Depois, no 6º e no 7º semestre, nós tivemos projetos de investigação do ensino da língua espanhola e língua materna. E no 7º e 8º semestre veio o TCC, né, que foi o trabalho de conclusão do curso. Então, assim, durante o desenvolvimento dessas disciplinas e das demais do curso, houve uma preocupação dos professores em desenvolver a prática da pesquisa com atividade que nos estimulasse a vivenciar a pesquisa. Então, assim, nós tivemos excelentes professores. Eu não gosto de ficar falando os nomes, porque eu corro o risco de esquecer o nome de alguém. Mas, para dar esse exemplo, eu preciso falar o nome da professora Luciana e preciso falar o nome da professora Francine, porque eu lembro que, até então, nós fazíamos as pesquisas e nós partilhávamos, né, nós compartilhávamos o conhecimento dentro do campus 5. Então, era a nossa casa. Mas quando a professora Luciana chegou e a professora Francine, elas falaram, não, nós temos que apresentar trabalhos fora. E aí, eu lembro que nós tivemos o EBEL, o Encontro Baiano de Estudantes, em Feira de Santana, e foi um ônibus lotado de estudantes. E eu acredito que 90% dos estudantes foram para apresentar trabalhos. Então, assim, as 2 professoras não só nos ajudaram orientando academicamente, mas também nos ajudaram a questão de alojamento. Eu lembro que a professora Francine viu casas para a gente ficar, nos ensinaram como chegar até a universidade, a gente teve todo um apoio para nós vivenciarmos aquilo. Então, eu lembro que, a partir daí, do EBEL, nós apresentamos comunicações, nós tivemos oficinas. Eu lembro que foi a minha primeira oficina, e foi a oficina sobre música, que era o tema da minha monografia. A partir daí, todos os eventos nós tínhamos que ir para apresentar trabalhos. Então, isso muda
a nossa visão de mundo. Então, assim, no início nós tivemos muitas dificuldades, mas no final foi muito gratificante. Então, atualmente, a gente para e pensa, peraí, isso aqui não vai ser bom para essa turma. Então, nós vamos ter aquele pensamento crítico de pesquisa. A gente vai formar algo, vai planejar uma aula de acordo com aquela turma, com as dificuldades daquela turma, e eu acho que é isso que a pesquisa faz com a gente. Muda a nossa perspectiva, nos deixa com uma perspectiva mais moderna, com a consciência de que o conhecimento se constrói e se troca, e que não se considera pronto e acabado com a colação de grau. Nós vamos ser eternos pesquisadores. Então, na minha questão, em relação, no caso, à pesquisa, né, e ao Ney, especificamente falando, foi uma experiência, assim, muito importante. Eu lembro, no primeiro semestre, a gente fez um trabalho em trio. Eu lembro, vou até citar aqui os nomes das minhas colegas, Mairene e Aline Oliveira. A gente falou sobre a Guerra Civil Espanhola, né? Então, assim, foi um tema bem minucioso, que a gente não conhecia nada. E aí, a gente começou a pesquisar, através do professor Paco, né? E vou até também reiterar também, falar o nome dele, e foi uma experiência, assim, marcante. Então, ele foi uma peça fundamental, assim, para a gente chegar, né, a esse nível, né, vamos dizer assim. Embora a gente está ainda buscando, né, buscando, sempre querendo chegar, mas o primeiro semestre foi assim, a gente apresentou um trabalho em trio, tinha aquela banca lá, né, nossa, assim, a gente ficou super nervoso, né, e a gente conseguiu apresentar, então foi uma experiência, assim, muito marcante. Então, disso aí, eu comecei a trilhar por esse caminho da pesquisa, né, e como o nosso colega falou, aí, e a pesquisa te proporciona também, assim, a refletir, né, e a criticar, e buscar, na verdade. Então, através desses leis, eu posso dizer a vocês que meu conhecimento cresceu, sabe, monstruosamente, assim, vamos dizer assim. Hoje eu já leio mais literatura, hoje eu já leio mais filosofia, hoje eu já busco mais até na sociologia, até psicologia também. Inclusive, até me fez até assistir uma série chamada Freud, né, na Netflix, e eu apresentei o Ney também sobre o racismo, né, foi com a professora Líbia também, e eu assisti até séries de psicologia, né, com Freud e tal. Então eu fui realmente buscando, assim. Então é uma experiência muito maravilhosa que te proporciona a ir por caminhos, né, desconhecidos, assim. Então eu lembro que o primeiro Ney foi, assim, marcante, e aí a gente foi, eu e os meus colegas de sala, a gente foi caminhando e trilhando para esse caminho aí da pesquisa. E é um caminho, assim, muito minucioso, muito, assim, às vezes espinhoso, porque você vai por caminhos desconhecidos, né? Então, às vezes, você se perde ali, se perde aqui, às vezes você busca informação ali, já vai atrás de professor, né? E aí, eles, ótimos professores, né? Vamos dizer assim, diga-se, professor Jefferson, professor Paco, a professora Luciana, a professora Líbia, Ruth, então, assim, professores que nos deram esse norte, né? A, a, ainda que se perca, né? Mas a gente acaba se encontrando nesse próprio conhecimento. Então, o Ney, para mim, hoje, é um processo mais gradativo, né? E vai te proporcionar, e te proporciona muito mais grau de conhecimento. Eu lembro que comecei a ler livros que eu nunca tinha lido. Eu posso até citar aqui um livro que eu até acabei de ler agora, está até aqui na minha mão, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E eu li esse livro através de um trabalho de Ney também, o meu colega William apresentou sobre esse livro, né? E aí, e foi uma bela apresentação. E aí, disso aí, eu fui buscando, nossa, quem são esses autores? Que autores são esses? O que é isso? Que mundo é esse que eu não conheço, né? Então, é um mundo, assim, como dizer, um realismo mágico, né? Então, a gente vai buscando, foi buscando, e a gente está aqui, graças ao Ney, graças à faculdade, graças aos professores que realmente nos dão esse norte, né? De estar contribuindo para que esse conhecimento cresça cada vez mais e mais. O primeiro Ney, né? A gente nunca esquece. De novo, né, Dri? Eu vou falar
rapidinho, até porque eu só tive 2 NEIs e também não participo de nenhuma pesquisa de extensão. Mas eu acredito que essa parte da pesquisa seja o grande diferencial da Universidade da UNEB, em específico, como a Luciana havia falado, porque torna a gente mais crítico. Quando a gente entra e vê a disciplina NEI, a gente fica aterrorizado, fica morrendo de medo, de não saber como é, de achar que vai dar tudo errado e a gente não vai conseguir. Mas quando a gente escolhe um tema que a gente gosta, uma coisa que a gente se identifica, e a gente pesquisa, mesmo não conhecendo muito, a gente vai, busca, pesquisa, lê vários livros, assiste várias coisas, vê sobre diversos autores, isso torna a gente mais rico em conhecimento e a gente consegue aprimorar nosso conhecimento, nossa fala e consegue passar o que a gente aprendeu, o que a gente aprende através da pesquisa para as outras pessoas também. O primeiro NEI, né? A gente nunca esquece. Eu lembro que eu ficava assim, peraí, minha mãe, que eu tô fazendo aqui o NEI. Aí tem uma hora que ela fez, que é esse NEI que você tanto fala aqui? Toda hora fica falando de NEI, NEI, NEI. E, de fato, porque inquietava muito a gente, né? Eu lembro do nosso primeiro NEI que a gente apresentou o Dia dos Mortos no México. Foi bem legal, assim, a gente conheceu uma outra dinâmica, né, um outro entendimento sobre a morte, né, que para nós é algo tão pesado, no Dia do México é tão comemorado. Então, assim, a gente se envolveu mesmo, desde a nossa vestimenta até a decoração da sala. Então, a cada NEI a gente se reinventava, a gente, né, tinha mais propriedade através dessa pesquisa para estar falando de uma realidade que não era nossa, mas que a gente tinha, né, um conhecimento para estar falando. Então, a gente começa a caminhar dentro do curso a partir do NEI, e aí vem um estímulo, né, ao caminhar para além desses muros, né, do Campus 5, para além daquela área verde que a gente sentava ali para ficar conversando. Quem não lembra, né, que a formiga comia a gente todo, não sei se ainda come hoje, mas a gente sentava ali embaixo daqueles pés, né, de árvores maravilhosas, no calor, e a gente tinha aula de conversação, e era bem legal. Então, a gente começou a apresentar, né, os frutos que a gente começou lá na universidade, a gente começa a apresentar fora, e o primeiro trabalho que eu fui foi para o CEPESLE, né? Lembra, Lu, que ela compartilhou também? Lá em Ilhéus, eu disse, eu quero ir, ela disse, vamos embora, e a gente escreveu um artigo, eu fiz, a Vani, olha aí, por favor, Lu, olha aí, por favor, e a gente foi, né, foi a minha primeira comunicação fora, né, para apresentar uma produção minha. Então, foi bem legal, foi o pontapé inicial de uma expansão, de um conhecimento, né, que é adquirido por intermédio da universidade. A gente, né, vai caminhando, e o meu TCC também, a minha pesquisa foi nos currículos das universidades estaduais que tinham o ensino da língua espanhola mais centralizado na disciplina de fonética e fonologia, que eu também fui, Everton, monitora de Thaisa, durante dois semestres, e a gente, né, acabava dando aula também para os alunos do noturno. Então, esse envolvimento todo nosso dentro do curso, né, desenvolveu uma capacidade de a gente estar pesquisando, de a gente estar buscando, de a gente não estar só atrelado àquilo que nos dizem, né? A gente tem que ir lá, a gente tem que ler, a gente tem que ter as nossas impressões, a gente tem que ter argumento. E isso a gente traz para a nossa prática, e a gente acaba hoje revisando, né? A cada aula que a gente dá, a cada trabalho que a gente faz, a gente já tem essa criticidade, né? E entendendo que a gente sempre pode fazer melhor. E o que nos leva a melhorar é essa prática, é a pesquisa, é a reinvenção, é buscar novos caminhos, né? E esse contexto, em especial de pandemia, tem nos colocado, né, a requisitar muita pesquisa para que a gente possa estar se reinventando a todo momento. A gente precisa estar seguindo em meio a um período tão conturbado, e aí a gente começa a buscar as nuances, aquilo que a gente viu lá na nossa graduação, e a gente segue, né, por intermédio dessa pesquisa, ampliando. Então, assim, a pesquisa que é desenvolvida, né, esse hábito de pesquisa que é desenvolvido, né, que é instigado em nós, né, lá desde o primeiro semestre, ele acaba nos acompanhando por nossa prática,
profissional. Então, assim, é outro elemento muito importante dentro da UNEB, é esse cuidado e esse carinho, esse olhar atencioso por essa pesquisa, por nós, né, enquanto professores. Everton? Na verdade, quando falo sobre pesquisa, formação, é um pouco da minha área, um pouco da minha vertente, então teria muita coisa para falar. Mas, na verdade, eu fiz até um roteirozinho pequeno do que eu queria falar. Quando a gente fala de pesquisa, a gente sabe que, né, vem o Ney, né, que desde o primeiro semestre, que sempre dá aquele frio na barriga, que a gente fica nervoso, ansiosos para a apresentação, porque tem professores ali que dominam um pouco do conhecimento, e as bancas são formadas, na maioria das vezes, com professores da área que você está fazendo sua pesquisa, né, sua apresentação. Mas acontece como qualquer outro curso, esse frio na barriga das nossas apresentações. Para além disso, eu acho que é uma coisa que é muito importante na universidade, não só no nosso campus, não no nosso colegiado, é a pesquisa e extensão para nos tornarmos, né, pesquisadores, né, no futuro. E eu percebo que o Campus 5, principalmente, ele tem um leque muito grande de pesquisa e extensão. Temos monitorias de ensino, de extensão, de IC, enfim, é um campus que tem bastante área para os estudantes pesquisarem, e isso é uma coisa muito importante. Agora mesmo, recentemente, nosso colegiado, depois de muito tempo, vamos ter o quê? O PIBID, né, que a gente vem aí lutando há um bom tempo para ter o PIBID, e eu não vou conseguir, eu acredito que eu só estou devendo 2 disciplinas, né, que era para me formar agora, mas acabei não conseguindo. Outra coisa importante é em relação às práticas. Por exemplo, os estágios é uma coisa que para a nossa formação é muito importante, porque a gente vai pesquisar, a gente vai se dedicar bastante. A questão da UPT, né, Universidade para Todos, que eu fui também aluno da UPT. Depois voltei como monitor, professor do curso. Então, isso é uma coisa que é muito gratificante para a gente, que já foi aluno, né, vi muito na fala de Jaque. Nos eventos da vida, já fui para não sei quantos eventos de letras, é uma coisa que eu gosto muito do nosso curso. E é formação, é conhecimento, né, para a gente enquanto profissionais, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu apresentei desde 2015, eu fui apresentar um trabalho como comunicação oral, o trabalho não era meu, mas eu fui como coautor. E quando eu apresentei meu primeiro artigo no segundo semestre, que eu sofri demais, eu falei, não, vou apresentar meu artigo em outro lugar, em outro evento. E de lá para cá, eu vou me jogando em vários eventos aí, isso é formação, isso é pesquisa. E isso acabou me causando ainda mais ser um pesquisador de vários âmbitos. Sou residente também, milito pelas causas das residências universitárias, milito pelas causas LGBT, então tem coisas que a gente acaba se permitindo através desse processo de pesquisa, dessa formação. E é isso, por enquanto. Eu preciso falar, né, que assim, essa formação na área da pesquisa também, né, para além da docência, é extremamente importante e ela tem resultados. Então, por exemplo, a Dayana foi minha aluna, hoje é minha amiga também, né? É uma amiga pessoal por quem eu tenho muito carinho. Inclusive, assim, Day e Jaque são pessoas muito importantes na minha vida, o Everton também. Então, assim, hoje a Dayana participa de bancas comigo. Então, assim, ela deixou de ser a minha aluna, que eu estava avaliando em uma banca de Ney durante vários semestres, para hoje estar comigo, estar dividindo comigo a responsabilidade de avaliar trabalhos de alunos que também estão se formando. Então, quando eu penso na trajetória da Dayana e da Jaqueline, né, porque a Jaqueline, antes de chegar nos Estados Unidos, foi professora também de língua portuguesa para estrangeiros na Colômbia, que foi algo que o curso pôde estar proporcionando a ela. A Dayana, ela é professora da FACEMP, que é uma faculdade daqui de Santo Antônio de Jesus, inclusive uma das faculdades mais sérias que existe, não só em Santo Antônio, uma faculdade privada, quanto na região. E também é a professora da UNEB. Dayana, ela foi aprovada numa seleção aqui no Campus 5, mas ela está dando aula no Campus 1, né? Então, assim, isso é bastante importante. E aí a gente pensa toda aquela trajetória da pesquisa, né? E todo semestre nós ouvimos os alunos angustiados em relação ao Ney, nervosos para a apresentação, porque estarão sendo avaliados, mas é isso. A gente prepara o aluno porque lá na frente, né, em uma pós-graduação, em um doutorado, em um mestrado, ele já vai saber como é essa experiência e ter mais condições de se sair também.
Eu queria... tem duas perguntas que foram direcionadas para a Daiane e para a Jaqueline, que eu vou pedir para elas responderem, que uma é da Ana Cláudia e a outra é da Alessandra, mas rapidinho, antes disso, senão eu vou me esquecer. A Verusca, ela pontuou nos comentários que dentro do curso, né, no período que ela estudou, Verusca, um beijo, viu? Outra pessoa assim, muito importante para minha vida, para minha trajetória, uma aluna que se tornou uma amiga pessoal, uma pessoa muito especial. Então, assim, a Verusca fala de 2 eventos que foram brilhantemente, né? Esse brilhantemente é uma palavra que eu vou enfatizar, é uma palavra que eu estou dando a esses eventos, que foram organizados por alunos. Então, assim, a Jaqueline, ela pontua algo no começo da fala dela que é muito importante. Ela fala de um primeiro momento em que os alunos do curso saíam para apresentar trabalhos fora. E aí a gente vê em um momento em que hoje já é quase que um cotidiano, que esses alunos eles entendam a importância de apresentar suas pesquisas fora da UNEB. E a gente chega nesse momento da turma de Verusca de estar organizando eventos. Então, percebam que a turma de Jaqueline, que foi a primeira turma do novo currículo, ela vai abrindo um caminho e que aí os alunos eles vão trilhando de uma maneira cada vez mais ampla. Nada disso seria possível se uma primeira turma não tivesse tido a coragem de apresentar fora. E aí os alunos se tornam cotidiano, até que os alunos conseguem organizar um evento para que dentro da própria UNEB, em um evento organizado pelos próprios alunos, os alunos também tenham oportunidade de apresentar. Então, assim, falando também... Eu vou passar, então, para a Jaque e para a Daiana, logo depois da fala dela. Eu vou falar a palavra-chave. E, assim, Daiana e Jaque, a pergunta foi quais foram os desafios, né, os principais desafios durante o curso e como esse curso contribuiu para o que vocês têm feito atualmente, na atualidade. Lu, a gente já pode falar tudo junto na questão da nossa trajetória acadêmica? Pode no nosso sim. último bloco? Pode, é o último bloco já. Bom, a primeira pergunta foi quais foram os maiores desafios que vocês tiveram ao longo do curso de graduação? Bom, como primeira turma, só espanhol, nós tivemos desafios com a questão da biblioteca. Nós tínhamos poucos livros, né? Poucos acervos direcionados especificamente para a língua espanhola. Nós tivemos problemas com relação ao laboratório de idiomas e de línguas, né? Porque era muito difícil você fazer uma prova auditiva com aquele rádio, aquele somzinho pequenininho, em uma sala que nós começamos a assistir com 30, 35 alunos. Mas tudo isso, depois, com os anos, a UNEB, ela foi conseguindo. Então, eu lembro quando eu saí da UNEB, quando eu me formei, a biblioteca já tinha um acervo maravilhoso de língua espanhola. E o nosso laboratório de línguas também já estava instalado e funcionando. Nós tivemos desafios, que eu acredito que vocês tenham ainda, a questão de encontrar um lugar para fazer o estágio. Em 2004, nós tínhamos a lei, né, que iria entrar em vigor da questão das escolas oferecerem o oferecimento obrigatório da língua espanhola, mas que ainda estava sendo colocado em prática, né? Então, nós tivemos ainda dificuldades do estágio, que agora vocês têm a dificuldade, já que já removeram essa lei. E eu acho que agora a internet, eu acho que a partir de 2005 a internet foi algo que já era mais acessível. Então facilitou um pouco mais a nossa vida na questão de pesquisas, livros e contatos com hispanofalantes. E depois aqui a pergunta sobre as possibilidades que o curso proporcionou e as vivências. Então aqui eu já posso entrar no nosso último bloco, que foram os momentos inesquecíveis da minha trajetória, e eu vou falar da trajetória acadêmica e da profissional. Um momento que a UNEB, para mim, foi inesquecível foi o nosso primeiro seminário de estudos de língua espanhola. Foi em dezembro de 2007. Foi o primeiro grande evento de espanhol
da UNEB Campus 5. Nós tivemos alunos da UESC, da UFES, da UFBA, da UNEB Campus 1. Nós recebemos convidados internacionais. Gente, mas foi um evento fantástico. Assim, todos os alunos, mais uma vez, nós apresentamos as nossas pesquisas, foram comunicações, foram oficinas, todos estavam trabalhando, e naquele momento eu senti o pulsar da língua espanhola, assim, falando, ok, letras com espanhol fazendo um evento fantástico no Campus 5, que até então nós tínhamos geografia, nós tínhamos ADM, outros cursos, mas a letras com espanhol estamos iniciando. Bom, eu posso dizer que, apesar dos choros, né, do primeiro semestre, todas as dificuldades de ter sido a primeira turma com a mudança curricular só para espanhol, eu posso dizer que eu vivi momentos de glória, assim, academicamente, profissionalmente falando. Então, eu lembro que 2 meses antes de me formar, eu vi a possibilidade de começar a fazer a pós-graduação em tradução. E aí eu deixo um conselho para vocês. Não se importem muitos com, eu não posso. Eu não posso, não deixe esse não posso no vocabulário de vocês. Eu li o edital, deveria fazer quem já estava formado, mas só estavam 2 meses. Na inauguração da aula, eu fui lá, em Salvador. Eu comecei com o diretor da pós-graduação. Eu disse, eu já tenho meu TCC pronto, já está aprovado, e eu gostaria de fazer a especialização em tradução. E eu consegui. Então, 2 meses antes da minha graduação em letras, eu já tinha iniciado a minha especialização em tradução de espanhol para português. Depois de 1 mês de formada, Luciana me falou do mestrado, né, para ser aluna especial do mestrado em educação. Eu me inscrevi, eu fiz a seleção, eu fui aprovada. Então, com 1 mês de formada, eu estava lá na sala do mestrado em educação da UNEB Campus 1, sendo aluna especial. Depois disso, eu considero Luciana como a minha tutora. Ela sabe, melhor, tutora não, a minha mentora. Porque ela chegava para mim e falava, Jaqueline, tem tal coisa para você fazer. Se inscreva, você vai conseguir. Numa dessas, ela me falou da seleção para professora substituta da UESC, que é a Universidade em Ilhéus. Ela chegou e falou, Jaqueline abriu seleção para professora substituta. São 2 vagas, você vai se inscrever e você vai passar. E eu falei, ok, eu vou me inscrever, eu vou passar. E aí eu fiz. Para mim foi um momento assim, um momento marcante na minha vida, porque eu tinha 2 meses de formada. Eu cheguei lá, tá? Eu tenho 2 meses de formada, se eu não conseguir, eu tinha desculpa que são 2 meses de formada. Então eu cheguei lá, tinha professores de mestrado, tinham professores nativos de língua espanhola, professores que já tinham ensinado na UESC, né? Já tinham experiência de ensino superior, e a Calor estava lá. E eu fiz a seleção, eu passei em 2º lugar, eu comecei com a minha experiência, eu inspirei muitas pessoas da UNEB Campus 5, estudantes de letras com espanhol, para falar assim, ok, nós podemos também. Nós podemos ter um futuro pela frente no ensino superior, né, como professores de ensino superior. Depois que meu contrato terminou, eu retornei para Santana de Jesus. Eu ensinei nas melhores escolas de Santana de Jesus, privadas e públicas também, como professora de língua espanhola, já que eu amava o idioma, foi nisso que eu me formei. Eu não aceitava não ensinar espanhol, tinha que ser espanhol. Então, me deram até outras disciplinas, mas eu falava, não, obrigada, eu preciso ensinar espanhol. Eu fiz parte do NEIS, não sei se o NEIS ainda existe, o Núcleo de Estudos Hispânicos, não. O NEIS foi uma experiência também muito boa, porque era o ensino de espanhol tanto para a comunidade acadêmica como para a comunidade externa. Foi muito legal, foi uma experiência fantástica. Deixa eu ver o que mais. Eu passei no concurso para professores de espanhol de Salvador também.
Eu não assumi porque nesse período nosso curso ainda estava em processo de reconhecimento, mas mais uma vez eu falo que Deus, ele sempre tem planos melhores e maiores para nós. Então, com isso, aí eu volto. Luciana compartilhou no Facebook dela a oportunidade de um intercâmbio na Colômbia. Eu fui e me inscrevi. Aí tinha lá, você precisa falar inglês. Eu não falava inglês, mas isso não foi motivo para eu não me inscrever. Eu me inscrevi. No momento da entrevista, eu sabia que era para a Colômbia, a minha obrigação era falar bem espanhol. E não inglês. Na hora da entrevista em inglês, eu falei, desculpa, eu não entendo. Mas eu fui selecionada. Passei os 7 meses na Colômbia, ensinando português como língua estrangeira. Foi maravilhoso isso. Eu acho que essa experiência abriu as portas para que agora eu esteja aqui nos Estados Unidos também trabalhando com português como língua estrangeira. Mudou a minha perspectiva de mundo. Então, eu deixo um conselho para vocês que estão estudando, que já estudaram, saiam para o intercâmbio. Isso muda a nossa perspectiva de mundo. Isso abre os nossos olhos. Nós saímos do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, e vamos desbravar algo novo. Então, faça intercâmbio. De alguma forma, seja para trabalhar, seja só para estudar, mas faça. Então, eu também participei da tutora. Eu fui tutora de estágio da modalidade EAD da UNEB também, quando eu retornei da Colômbia. E no final, eu estou aqui. Eu saí do Brasil no final de 2015. Então, assim, toda a minha trajetória acadêmica, profissional, onde eu estou agora, que eu tenho muitos sonhos, eu continuo sendo a garota sonhadora. Eu tenho muitos sonhos, tenho muitos projetos, e o espanhol, ele faz parte disso. Ele está presente em todos os meus planos. E foi através do curso de letras com habilitação em língua espanhola da UNEB Campus 5 que eu estou alcançando os meus objetivos, o meu desejo de conquistar o mundo. All right. Dai? Eu só vou deixar a palavra-chave, né? Porque como nossa mesa está prevista até as 12 horas, talvez nem todos possam estender um pouquinho. Eu acredito que a mesa estenda uns 10 minutinhos, mas a palavra-chave ela é expectativa, certo? Então, a gente agradece imensamente, né, as pessoas que também puderem ficar, né? A gente vai estender uns 10 minutinhos, mas as que não puderem ficar, a gente também agradece muito pela participação. Dai? Oi. Que história linda, Jaque. Eu conheci Jaque lá na UNEB, também ela participou de uma banca de Ney, acho que uma das últimas que eu estive, e ela estava nessa banca. Eu era aluna e ela estava com Luciana na banca. Tinha uma outra que eu não lembro, mas já que eu lembro muito dela, e ela deu umas contribuições, né, bem interessantes para a gente naquele momento. E, assim, os desafios que eu encontrei, eu não fui da turma de 2004, da primeira, mas na calorada, eu ainda não sabia que o curso era habilitação única, para mim era dupla, e aí na calorada a Luciana pegou o microfone e falou assim, olha, o nosso curso foi reconhecido. Aí eu virei para uma colega e fiz assim, e não era não? Aí minha colega fez assim, eu também quero entender. Aí o outro disse, não, é porque é a primeira turma que está sendo reconhecido o curso, que antes estava no processo de autorização para habilitação única, e agora foi reconhecido. Aí eu disse, como assim? Mas a gente já estava caminhando, e eu estava gostando também, porque eu gosto, né, da língua espanhola, como eu havia colocado, mas aí alguns desafios a gente acabou tendo, né? Foi um ano que a gente tinha poucos professores no colegiado, assim, as disciplinas eram basicamente os mesmos professores, e a gente tinha não era um quantitativo ideal, mas era o que a gente tinha, e eram os melhores professores que estavam engajados, né, na nossa formação. Eles estavam sempre buscando contribuir, então não deixaram faltar
para a gente. A gente tinha esses desafios estruturais mesmo, né? Não tínhamos uma condição favorável, né? Com relação ao clima, era muito quente, a gente não tinha ar, não tinha ventilador, o ventilador fazia mais zoada do que outra coisa. Deixa eu ver. Com relação ao laboratório, ainda já que a gente teve algumas dificuldades, não era sempre que a gente tinha possibilidade de usar o laboratório, porque às vezes estava em manutenção, outras estava fechado. Então, assim, a gente não passou o curso e a gente não conseguiu, né, ir ao laboratório sempre que precisávamos ir, mas era para a gente também um desafio ainda ouvir a partir de uma caixinha, né, de som, os áudios para a gente fazer as avaliações. O desafio do estágio também, e aí quando a gente fazia, né, o projeto de intervenção, a gente tinha algumas comunidades para estar ensinando espanhol, então, assim, havia esse compromisso dos professores, e em meio às dificuldades, estar buscando outras formas para a gente poder estar cumprindo, né, com aquilo que era necessário para o nosso currículo. Mas o desafio maior que eu achei foi com relação ao mercado de trabalho. Eu entrei na universidade, eu já tinha 2 filhos, um com 3 e um com 4 anos. Então, eu não tive a possibilidade de fazer intercâmbio, eu não tive essa condição. E eu acreditei muito, e eu me empenhei muito. Então, a partir do 4º semestre, eu ficava pelos corredores, perguntando a Lu, como é o processo de seleção para ser professor da UNEB? Lu, e como é que é isso? Disney, eu vou fazer a prova do mestrado, me dá umas dicas. Vani, e assim, então eu ficava catando os professores no corredor para poder me dar algumas dicas, porque era algo que eu já queria, a partir do 4º semestre, ser professora de ensino superior, né? Era o que eu já buscava para mim. E enquanto não chegava, eu precisava trabalhar, porque eu tinha 2 filhos, né? Então, eu já tinha 2 filhos, eu já tinha uma casa e eu não podia mais fazer estágio. E é o estágio que nos ajuda enquanto a gente está estudando, né? E já tinha acabado o meu período de estágio e eu ficava pensando. Comecei em 2011, 2015 eu defendi, mas 2014 eu peguei, pedi um carro emprestado e fui para essas cidades pequenas todas colocar currículo, porque eu acreditava, né, que a minha caminhada, que aquilo que eu plantei na UNEB, eu ia colher, né, porque não foi fácil concluir no período mínimo de integralização, que foram 8 semestres, com 2 crianças. Então, assim, eu passava as madrugadas estudando, eu fazia tudo, eu comecei a fazer uma pós antes mesmo de acabar o curso, eu acho que foi o último ano que pôde, né, que foi aberta essa possibilidade. Eu fiquei, Lu, e agora? Eu faço metodologia do ensino superior ou metodologia do ensino da língua espanhola? E aí eu fui fazer metodologia do ensino superior na língua espanhola, lá em Feira de Santana. Era outro desafio também para a gente, né, porque eu não tinha mais estágio, tinha os meninos, aí tinha todo aquele problema com relação ao dinheiro, mas mesmo assim eu ia caminhando e eu fui. E quando eu vi que a gente não tinha o mercado de trabalho, que até as possibilidades de seleção para espanhol não tinha, às vezes tinha em Salvador, mas era Mata de São João, era Lauro de Freitas, e para mim, que já tinha, né, uma família que já não era mais sozinha, era muito difícil, e aí eu comecei a ficar triste. Foi o período mesmo em que eu acho que eu balancei, porque eu pensei que nada daquilo mais fazia sentido, porque eu não via ninguém me chamando. Eu ligava para a feira, eu ia para Vazedo, eu ia para Nazaré, eu ia para Castro Alves, eu fui para todas essas cidades e ninguém me chamou. E eu disse, meu pai, e agora? Será que foi tudo em vão? Eu acho que eu trago essa contribuição porque pode, às vezes, passar pela cabeça de muitos dos nossos colegas, né? E agora, como é que vai ser? E nada. E aí eu falei um dia para a Lulu, sempre pedem experiência. E aí eu fiquei me sentindo, eu compartilhei com ela, uma pessoa que está presa, né? E que chega um momento de se libertar, né? E sai, não tem ninguém por ela esperando lá fora para dar uma mão, para dar um apoio. Era a sensação que eu tinha, né? Eu estou saindo da universidade e eu não acho ninguém cá fora para me dar uma mão
para poder acreditar em mim. Eu sei que eu posso fazer a diferença, porque é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu me preparei. E eu não achava o apoio, porque eu não tinha experiência. E eu questionava, mas como é que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Então, isso me deixou um pouco abalada e eu disse, não, calma, amiga. E a professora Thaisa, né, um dia me disse que aquilo que for reservado do universo para mim vai encontrar uma forma de chegar até a mim. E eu nunca esqueço dessa fala da professora Thaisa, né? Calma, menina, aquilo que o universo reservou para você vai encontrar uma forma de chegar até você. Mas a gente, quando está naquele meio, né, Jaque, naquela ânsia de, agora eu estou cheia de gás, eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar aquilo que eu me preparei, e nada, essas dificuldades todas. Aí a FACEMP, né, me chamou em 2016, e assim eu fui, e lá eu estou, né, já tem um tempo, e aí veio, né, eu já tinha defendido, mas eu não tinha conseguido ainda o meu diploma, é quando eu trago, né, para as possibilidades que a instituição trouxe para mim de caminhada. Eu fiz uma disciplina como aluna especial, lá na UFBA, né, essa que eu tinha colocado para vocês, com a professora Márcia Paraquete, e assim, eu fiz essa disciplina e eu não tinha o diploma, eu não tinha nada ainda oficial para poder estar apresentando. Eu lembro que eu fiquei na secretaria acadêmica pedindo à senhora, que eu esqueci até o nome dela, pelo amor de Deus, me dá aí um certificado, porque eu preciso apresentar, eu preciso muito me inscrever. E ela dizia, bote seu nome nesse livro preto aqui, viu? Mas geralmente é 8 a 10 dias, eu não sei não, viu, menina? Ela ficava assim para mim, eu todo dia estava na porta dela batendo. Por favor, me dá. Ela disse, menina, você me venceu pelo cansaço, pega. E aí desci à tona para Salvador para poder colocar, né, entregar na secretaria lá, e eu consegui. Eu fiz essa disciplina na UFBA, então abriu também novos horizontes para mim. Eu conheci muita gente legal, que a gente compartilhou. O bom é isso, né, que a gente compartilha materiais, pesquisas, conheci outros espaços, conheci a professora Aline também, por intermédio de Lu. Ela diz, olha, tem uma amiga, a Aline, que é do Campus 1, e ela está lá fazendo doutorado, procura ela que ela vai te ajudar. E assim, eu marcava com a Aline, e então a gente conhece muita gente boa nessa caminhada, porque a gente tem o querer, a gente tem a persistência, né? E aí a mensagem que eu deixo, não desista. Às vezes, em algum momento, é cansativo mesmo, a gente sente, né, que os esforços, eles não vão dar em nada, mas é só vacilo do momento, porque eles, no final, dá tudo certo e a gente consegue. E aí veio a seleção para professor substituto, e eu lembro que um dos concorrentes, né, das pessoas que se inscreveu, aí trouxe um bloco enorme de títulos. E aí o meu era bem pequenininho. Aí eu falei para Gil, eu não vou entregar, não. Aí ele disse, por quê? Eu disse, olha para isso ali, Gil. Eu disse, menina, me dê isso aqui. E tomou da minha mão. Bora, acredite. Eu disse, Gil, eu ainda nem acabei o meu mestrado ainda. Quem está com esse bloco de material aí deve estar... Mas isso não tem nada a ver. Então, assim, Gil foi outro que me deu uma força enorme. Uhum. E eu fui, e eu participei, e eu consegui, né, ser aprovada na seleção. E isso era outro debate também, que alguns colegas que já tinham enfrentado também a seleção e tinham dito para a gente, eu faço, mas eu já sei que eu não vou passar, porque nunca dá, nunca rola. E aí eu disse, não, mas eu vou, né, não custa nada, o não a gente já tem. Vamos preparar, vamos buscar. Então, graças a Deus, né, a gente recebe o retorno daquilo que a gente lança, de fato, né, que é feito com amor, com carinho. Então, assim, eu sou muito grata pelaquilo que a instituição, enquanto portas para minha formação inicial, proporcionou para mim, que foi esse encantamento, que foi essa busca, né? Desafios a gente tem a todo momento eles surgem, mas o bom é que a gente saiba quem é que a gente é, o que é que a gente quer, qual é o monte que a gente quer buscar. Então,
até hoje eu estou sempre abusando, né? Os meus professores, é a Vani, é o Odisney, a professora Ruth, que está aí, ô Pro, me ajude, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, sempre são muito solícitas, né? Eu agradeço muito a essa casa que me formou, eu agradeço muito. Eu tentei gravar o vídeo, eu fiz 15 vídeos, 15. Mas eu apaguei todos porque ficaram extensos, porque reduzir uma fala, né, uma história nossa, em 2, 3 minutos de áudio, acabava sendo muito pouco. Então, foram 15 vídeos que eu deletei, porque é muita história, né? É muita caminhada. Então, eu sempre volto ao NEB para poder estar participando de banca de NEI, de banca de TCC, e eu entro na instituição um outro sabor, é diferente, né? E a gente vai entrando e vê aquela que chegava com o caderno embaixo do braço, com a farda do trabalho, porque tinha um professor que dizia que 15 minutos de tolerância era o bastante, não dava tempo, porque eu saía do meu trabalho 10 para 1, e nesse dia eu tinha que estar lá em 1h15, não tinha condição de eu vir até em casa, tomar banho, tinha os meninos e voltar, e eu vinha com a farda do trabalho, por lá ficava. Então, eu entro, né, para participar dessas bancas, vem toda essa memória de quem plantou, de quem buscou e de quem hoje volta, né? Então, assim, é um sabor muito especial. Não é um sabor de estar num pedestal maior, não, mas é um sabor de que, né, a caminhada é importante, faz valer, né, aquele choro, aquilo tudo que a gente passa, faz sentido no final. Então, assim, é um gosto muito especial. Toda vez que eu vou até o NEB, que eu entro, eu sinto, assim, é uma sensação inenarrável. Eu não sei se vocês sentem, Jaque, né, que já concluiu, quando volta, eu não sei se, né, quando pôde voltar enquanto estando aqui no Brasil, se ela teve essa mesma sensação, mas é um sabor muito especial, é um sabor de quem venceu, né, de quem conseguiu, né? Então, assim, eu continuo tendo sonhos ainda. Eu sei que o contrato vai acabar e outros virão, né? Eu também sou pedagoga, sou psicopedagoga, concluí o meu mestrado na área de educação pelo Campus 1. Lu participou da minha banca também, então Lu também é a minha mentora, Lu também é a minha tutora. Lu, estreita comigo aqui o meu projeto. Lu, eu passei na primeira fase, e agora? Será que dá a segunda? Dá sim, amiga. Lu, eu passei na segunda, e agora a terceira? Calma, calma, vai dar certo. Então, assim, é uma pessoa que está todo o tempo presente. É uma pessoa que eu posso compartilhar os meus anseios, os meus medos e as minhas vitórias. Então, o conselho é esse, gente. Vamos caminhando, porque é caminhando que se faz o caminho, né? Muito obrigada. Acho que eu consegui, né, em linhas gerais, fazer uma síntese dos desafios e das colaborações que a UNEB me proporcionou. Talvez uma das coisas que eu mais admire na UNEB, e aí eu vou falar especificamente do nosso colegiado, né? O colegiado que eu estou presente como professora. Eu também dou aula no Campus 15, no curso de Pedagogia, e é algo que eu amo fazer, mas, assim, enquanto colega, eu tenho meus colegas, assim, mais presentes do Campus 5, até porque a gente sente, a gente discute e tudo mais. E aí a Dai falou do Gil, né? O Gil é secretário do colegiado, né? E, assim, é muito bacana, porque o tempo todo, desde 2007, que foi o ano que eu entrei no Campus 5 da UNEB, antes eu fui professora da UESC, durante 2 anos, eu sinto isso, eu sinto uma família. As pessoas se importam, as pessoas se preocupam. E essa preocupação não é só entre colegas, porque é normal que a gente tenha uma afinidade com os colegas que trabalham com a gente. Mas o tempo todo eu percebo não só um colegiado, como um campus preocupado com os seus alunos. Então, assim, eu já vivi momentos, abrindo um leque um pouquinho maior em relação ao campus, de estar na minha casa e aí receber uma ligação para ver se eu poderia conversar com o aluno, porque João, que é o diretor da UNEB, havia percebido que aquele aluno precisava de uma escuta, precisava de uma orientação. Então, eu falo, são coisas que fazem, quando a gente tem essa hashtag Campus que Pulsa, eu realmente percebo isso, porque, assim,
eu tenho o privilégio de trabalhar em um campus onde os funcionários, não só o João, mas até os funcionários da acadêmica, os funcionários de outros setores, eles são capazes de reconhecer quando um aluno ou uma aluna ela precisa de um apoio, ela precisa de uma ajuda, quando um aluno precisa de ser incentivado, quando a vitória de um aluno, e isso é uma coisa que nós temos feito, é comemorado juntos a vitória de nossos alunos, né? Então, eu vou passar rapidamente para o Everton, para o Carlos e também para a Jaque. A Adriele, ela precisou sair, né? Por causa do horário, a gente estendeu um pouquinho. Então, para os participantes da mesa, em um minutinho para fazer se despedir, né? Eu vou me despedindo já, agradecendo a todos que puderam permanecer na reunião, né? Nesses minutos que se prolongaram. E que bom que se prolongaram, porque falaram de experiências, né? Que precisavam realmente ser comentadas. Então, assim, eu, de minha parte, já não vou mais abrir, né, o meu microfone. Então, assim, eu agradeço a cada participante da mesa, a cada pessoa presente aqui na mesa. Peço, né, ao vídeo que eu já pedi, escrevendo, né, desculpas pela falta de habilidade de ficar acompanhando os comentários, é uma falta de habilidade mesmo. E talvez eu não tenha percebido todas as pessoas presentes na reunião, mas fica aqui o meu muito obrigado. Então, agradeço aos participantes, Jaque, Dai, Everton e Rick, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, passando para as últimas considerações para a gente encerrar a mesa. Um abraço a todos. Bom, eu quero agradecer também por essa rica oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento e essa troca de informações, né? E através dessa mesa, poder estar realmente conhecendo as fronteiras, né? Conhecendo os horizontes e explorando mais nosso conhecimento. Obrigado, Pro, Luciano. Obrigado à Faculdade UNEB, Campo 5. Obrigado aos meus colegas, professores. Obrigado a todos aí por aqueles amigos que participaram, né? Pelo chat. E poder realmente dizer que foi uma honra imensa, né, estar aqui com vocês, compartilhando os meus conhecimentos, né, as minhas experiências. E espero estar aqui mais e mais vezes e poder estar com vocês também abraçados e entrelaçados aí nessa caminhada aí. Muito obrigado. Eu também, né, agradecer pelo convite, né, professora Luciana. Muito obrigado mesmo, de verdade. Fiquei muito feliz, né? Eu acredito que foi uma manhã muito, muito, muito gratificante. A gente aprendeu bastante. Quase me emociono com a Dai e com a Kelly, que esqueci até o nome da bichinha agora, eu sou péssimo com o nome. Que são experiências que a gente precisa ter escutar mesmo para a gente ter como base, a gente saber que vale a pena continuar. E a mensagem que eu deixo nesse momento é isso, é que não desiste dos cursos de vocês, que não desiste do espanhol, que espanhol é uma língua maravilhosa, a gente tem várias ramificações para o mercado de trabalho. Então não desistam pelas pessoas que estão ao lado falando sobre que é um curso ruim, que não tem mercado de trabalho. Esqueça isso, foque no seu objetivo, que é formar, ser professor, e o resto a gente alcança e vai conseguindo com todo os perrengues e as vitórias que a gente conseguir. E um grande beijo, agradecer aos professores que estão aí nos assistindo desde o início, aos meus amigos, né, colegas estudantes do curso de espanhol, em especial a minha turma de 2015.1, aqueles que não formou ainda, aqueles que já formaram também, e demais agradecer aos participantes, né, aos meus colegas que a gente participou dessa mesa, a Luciana, a João, que propôs esse colóquio, essa mesa, e muito obrigado, e um grande beijo para vocês. Bom, eu queria deixar o meu parabéns ao Campo 5 pelos 40 anos. Eu queria deixar meu agradecimento a todos os professores e a todos os funcionários da UNEB, porque, direta e indiretamente, todos contribuíram para a minha formação. E eu gostaria de deixar os conselhos. Primeira coisa, sonhe, mas sonhe muito grande. Que o tamanho dos seus sonhos deve ser sempre exceder a sua capacidade de alcançá-los. Se os seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente para você. Não sei se a autora é Ellen Johnson, não estou bem certa. Segundo, seja humilde. Todos nós precisamos de ajuda, precisamos de alguém para nos dar conselhos. E retribua essa ajuda para outras pessoas. Então, Luciana me ajudou, eu ajudo quem precisa também com conselhos, sendo meio que uma tutora, uma mentora para pessoas também. Não foque nas dificuldades.
Gente, inscreva-se em todas as oportunidades. Cadastrem seus currículos em todos os lugares possíveis. E eu fiz isso. Chegou o momento que eu falei, eu não quero mais estar em São Antônio de Jesus, eu quero mais. Eu saí cadastrando meu currículo em instituições da Argentina, França, México, Estados Unidos. Eles entravam em contato comigo, você já está aqui? Não, eu não estou, mas eu tenho planos em tal mês. Tipo, não tinha planos nenhum, mas se surgisse a oportunidade, eu estaria lá. E nessa, eu lembro que eu cheguei aqui em 2000, final de 2015, eu cadastrei o meu currículo em uma determinada instituição que tem em vários países, e eu cheguei a receber um convite para ensinar em Xangai, uma universidade em Xangai, na China. Eu já não fui porque eu já tinha outras coisas por aqui, mas se eu não tivesse conseguido nada aqui, eu teria ido. Então, assim, cadastre-se em tudo, não importa. Uma hora vai chegar uma oportunidade, alguém vai responder. E, por último, nunca desista. Você vai passar por dificuldades, a gente vai receber muitos nãos, vamos ter muitas derrotas no caminho, mas não desista. Eu comparo assim, você tem o fogo na madeira, ele queima. O fogo no ouro, ele purifica o ouro, o torna melhor. Então, escolha ser o ouro. Apesar de todas as dificuldades, não perca o seu foco, não desista do seu sonho. Dayana? Dayana? Gente, eu acho que a Dayana não está conseguindo ouvir, mas assim, então eu vou estar encerrando, né? A gente já passou 18 minutos Eu do acho horário. que eu... Ah, já. Dayana chegou? Não, não é a Dayana. Então, assim, dizer que finalizar, né? A palavra é expectativa, a palavra-chave. E falar que essa foi uma das melhores mesas da qual eu já tive a oportunidade de participar. Compartilhar com egressos e alunos é sempre algo muito prazeroso e algo que a gente sempre tem que ter em mente. Todas as pessoas têm muito a nos ensinar. O que nós temos hoje de um grau de sermos professores, de termos nosso mestrado e nosso doutorado, é só uma caminhada. Nada nos faz superior a outra pessoa. Somos todos iguais e podemos sim aprender muito uns com os outros. Podemos aprender com as pessoas que estão fora da universidade. E isso é maravilhoso, aprender, compartilhar. E isso é algo que a gente nunca deve perder. Então, assim, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. E tem mais programação do Coloca pela Tarde.